Fala galera do canal, me chamo Juliano. No vídeo de hoje veremos que o Brasil atropelou a Argentina no quesito investimento estrangeiro. A Argentina é essa que tanto se gaba de ser um país internacional, um país que atrai muito mais investimentos que todos os outros, que a principal política pública é esse investimento estrangeiro. Então o Brasil atropelou, vocês vão olhar os números, assim, é muita diferença, coisa assim abismal. Mas o vídeo de hoje é esse, então já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente bastante, dessa forma você ajuda no engajamento e valeu! O governo se focou muito, David, desde que Milei assumiu, em falar do Rigi, agora Super Rigi. E atrair investimento estrangeiro. Sim, mas isso acaba acontecendo ou não? Coloca um pouco em números para ver onde estamos. Isso não acontece. A verdade é que a mesma realidade que o produtor têxtil conta, estamos vivendo em outros aspectos. Por exemplo, a chegada de investimento estrangeiro direto. Hoje foi apresentado o Super RIG, né? Foi apresentado este novo esquema com benefícios para o setor da inteligência artificial, basicamente para a produção de semicondutores. É feito sob medida para o Vale do Silício, para Elon Musk, para Peter Thiel, para esses grandes personagens amigos do governo que lhes dão benefícios ultra extraordinários. Digamos, por exemplo, que uma PME pague 26% de encargos patronais, estes vão pagar 10%. Quem tem uma empresa na Argentina e paga 35% de imposto de renda, esses vão pagar 15%. E quantos empregos de verdade eles vão dar? Porque essa é a outra discussão. E não há precisão, mas é basicamente investimento de grande volume de dinheiro, mas pouco emprego, porque são basicamente data centers que vão colocar na Argentina. Bom, essa é a super notícia do RIG de hoje, que complementa o RID que já conhecíamos de antes. Com isso, o governo diz, bom, com isso vou trazer muito capital, e bom, vamos ver os números. O que aconteceu, com o investimento estrangeiro direto? Que é muito importante o investimento estrangeiro direto, porque traz tecnologia, traz capital, traz desenvolvimento. Bom, vamos ver dados da OCDE, que é essa organização de países ocidentais desenvolvidos, que mostra o que aconteceu na região da América Latina. Brasil no topo do ranking com 76 bilhões de dólares, 76.877 milhões, 76 bilhões. Impressionante. México em segundo lugar, 40.871 milhões de dólares. Sim, você diz, bom, Brasil e México são economias maiores que a Argentina, são muito maiores, vivem muito mais pessoas, têm outro volume, é lógico. Chile tem menos da metade da população que vive na Argentina, e de território nem se fala. Bom, 13 bilhões de investimento estrangeiro recebeu no ano passado. E me deixa, perdão por te interromper aqui, mas se isso foi no ano passado, David Boric ainda estava no governo. Exatamente. Ou seja, era um governo de esquerda, se quiser, não era o atual governo de Cast, da ultradireita. Digo, quero contextualizar porque senão parece que Pinheira estava lá naquela época. Não, isso foi no ano passado com o Boric. Independentemente do governo que esteja, se as condições forem favoráveis e o estímulo e as políticas de Estado estiverem presentes, as coisas avançam. Exatamente. Importa se é de direita ou de esquerda, enquanto houver o que investir e as condições estiverem dadas, estão lá. No Brasil está Lula e no México está Sheinbaum. Passa pelo que você acabou de explicar perfeitamente. Se você gera condições macroeconômicas e de tecido social e de infraestrutura que prometam bons negócios, o dinheiro vai. Colômbia, um país equivalente à Argentina em número de pessoas, eles têm um pouquinho mais, mas a economia deles é um pouco menor. 11 bilhões e 400 milhões. Costa Rica. Vivem 3 milhões e meio de pessoas na Costa Rica. Aqueles que vivem na cidade de Buenos Aires. Vamos colocar assim. A população da cidade de Buenos Aires é toda a Costa Rica. 5.700 milhões de dólares no ano passado e aparece a Argentina, última no ranking regional, com 3.134 milhões de dólares. Ou seja, o governo Milei, que concede concessões fabulosas ao poder e ao capital estrangeiro para investir na Argentina, onde pagam menos impostos, não tem tarifas, dispõe dos dólares. A situação argentina vai última no ranking regional. Vamos continuar analisando alguns dados. Sim, este é o pior resultado de investimento estrangeiro direto desde o ano de 2001. Sério? Sim, nunca antes a Argentina se saiu tão mal em capturar dinheiro do exterior como agora com Milei.
Foi muito melhor com Duhalde, foi muito melhor com Kirchner, foi muito melhor com Cristina Kirchner, com Maurício Macri, com Alberto Fernandes. É o pior resultado em investimento estrangeiro direto para o governo de Milei, que se gaba de abrir tudo para que a Argentina capte dinheiro, né? O pior resultado desde o ano de 2001. Bom, e claro, são dados que a OCDE está apresentando, hein? Sim, quer dizer, não, nem é um órgão nacional. A Organização do Comércio Internacional, sim. Sim, a queda, bem, o que reúne faz parte da OMC, da OCDE, mas é uma associação de países onde estão as principais potências industriais do mundo. Claríssimo. Queda no consumo e na demanda interna. Por quê? Porque o investimento estrangeiro está caindo? E bem, pois você tem isso. Essas são as razões pelas quais o dinheiro não vem. Por que não vem dinheiro? Porque não há obra pública. Então, se você quer fazer um projeto e tem uma rota que não funciona e não há obra pública, então por isso o dinheiro não vem. Bem, há escassez de crédito para a produção na Argentina. Então, essa é outra das razões pelas quais o investimento estrangeiro está tão afundado. O peso voltou a estar ou seja, outra vez caiu o dólar. Dólar, claro. Esse dólar barato, esse dólar de graça que serve a pouquíssimos setores, bem, para o capital estrangeiro. Ou seja, vou vir fazer investimentos num país que a qualquer momento se desvaloriza. Ou seja, não há estabilidade cambial também, e o tipo de câmbio não lhe serve. Incerteza no esquema macroeconômico, ou seja, o governo que diz, ordenamos a macroeconomia, temos superávit fiscal e o resto. Bem, não acreditam nele, a grana não vem. E fraqueza na estrutura de PMS, que são as que têm de te dar depois as soluções do cotidiano da produção. Bem, todas essas razões explicam por que o investimento estrangeiro direto está no pior resultado desde 2001 e é o pior resultado da América Latina. Hoje somos colônia, sim, muito colônia. Onde as decisões são tomadas mais em Washington do que na Argentina, né? Uma Argentina muito colonial, muito pouco autônoma, muito pouco independente, né? Neste contexto em particular, acho que há uma dependência muito forte de fato, as eleições foram ganhas um pouco pela intervenção de Trump, né? Assim, há uma forte dependência dos Estados Unidos neste momento, né? Digo, além dos países que mudam, o conceito de colônia vai, ao longo do tempo, se mantendo vigente. Inclusive, veja que é pior que uma colônia, porque a colônia, a metrópole tem que investir, tem que colocar uma escola, tem que colocar algo, certo? Essas são colônias puramente extrativas, não são? Onde realmente o único que fazem é nos tirar e não nos dão nada. Então, que esse vídeo sirva de alerta e além disso é uma tecla que eu sempre vou bater aqui no canal. A mídia brasileira, ela não costuma mostrar essa imagem da Argentina, pelo contrário, tudo que chega aqui no Brasil da Argentina é como se as coisas por lá estivessem às mil maravilhas, como se a Argentina estivesse no topo da economia global. Eu sempre vou bater nessa tecla, essa imagem completamente distorcida da realidade. É preciso nos atentarmos aos dados. Cara, a economia argentina tá fracassada, tá fraca. Uma grande empresa dificilmente vai investir numa economia como a da Argentina no momento como esse, absurdo que está acontecendo por lá. Então imagina, você como empresário, você colocaria dinheiro na economia argentina? Acho muito difícil isso acontecer, se não for de uma forma mais por questões políticas do que práticas em si. Porém, dificilmente um empresário minimamente consciente vai tentar colocar o seu dinheiro na Argentina na atual conjuntura. Então, é só raciocinar um pouquinho. Cara, a Argentina vive uma crise econômica sim. Não dá pra mídia brasileira mascarar isso. E tudo isso deveria servir como exemplo do que não fazer. E não como se espalha por aqui, como se lá fosse o exemplo do Brasil, as coisas que o Brasil deviam fazer, as políticas que o Brasil deveria adotar. Pelo contrário, é absurdo quando isso acontece por aqui. Então esse vídeo ele serve como um alerta da real situação que a Argentina vive hoje e da real situação em que o Brasil também se encontra, mas nessa comparação entre os dois países. Mas o vídeo hoje é esse, então já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente bastante, dessa forma você ajuda no engajamento e valeu!